Oi, pessoal, bem-vindos à nossa segunda aula de gestão do transporte. Hoje a gente vai falar um pouquinho, né? Vamos dar continuidade aí falando dos transportes. Vamos falar um pouquinho sobre custo fixo e custo variável aí nos transportes, tá? A classificação de custo fixo e custo variável deve ser feita sempre em relação a algum parâmetro aí que a gente possa comparar. Então, normalmente, uma empresa a gente considera os custos fixos, aqueles que vão independer do nível de atividade que a gente está fazendo e que todo mês a gente vai ter aqueles custos fixos, né? Tipo aluguel e tal. Pode até variar o preço, mas a gente sempre vai ter que pagar aquele valor, tá? E tem os itens de custos variáveis que vão aumentar de acordo com o crescimento do nível da nossa atividade. Então, do ponto de vista de um transportador, essa classificação vai ser feita em relação à distância que a gente vai percorrer, como se a unidade variável fosse a quilometragem, tá, pessoal? Alguns itens, tá? Eles entram aí nesse cálculo aí dos custos fixos e variáveis. A gente tem a depreciação, que é o capital que a gente tinha que reservar para repor aquele fim quando ele chegar no fim da vida útil dele. A gente tem a remuneração de capital, que é aquele custo de oportunidade, né? Que a gente vai ter nos nossos ativos, porque aquele capital vai ficar imobilizado ali na hora que a gente comprar aquele ativo, ou seja, estoque, como a gente sempre fala, é dinheiro parado. Pessoal, né? A gente tem gasto com pessoal, tem gasto com motorista, com auxiliar, com carga e descarga, então tem encargo, tem benefício. A gente tem que pagar seguro do veículo, tem que pagar IPVA, tem que pagar os custos administrativos, tem que pagar combustível, tem que pagar pneu, lubrificante, manutenção, paga pedágio. Então, são muitas variáveis aí na hora que a gente vai calcular o preço do nosso frete. Então, o que é que a gente faz aqui? A gente utiliza uma fórmula, que é chamada da fórmula aplicada, que é a ADP, ou seja, a distância percorrida vezes o custo por quilômetro do diesel, né, que é o nosso combustível, mais o custo fixo que a gente vai ter, mais o custo variável. Isso aí vai ser o custo total do nosso transporte. Então, vamos ver aqui um exemplo de aplicação. Ó, a gente tem um transporte que vai de Joinville até São Paulo. São 650 quilômetros, a gente cobra 90 centavos por quilômetro, tá? Tem a alimentação do motorista, que é R$ 100. A gente tem o salário do motorista, que é R$ 300 por dia. A gente tem o custo do ajudante, que é R$ 90 por dia. A gente tem o seguro do caminhão, tá? Mais o seguro da carga, que é R$ 100. E a gente tem a manutenção do caminhão, que é R$ 200, fora os R$ 100 de pedágio. E aqui nesse custo total, a gente nem inclui o lucro que a empresa tá tendo ali naquele serviço, tá? Então, vamos lá. Se eu tenho 650 quilômetros lá de Joinville até São Paulo e eu cobro 90 por quilômetro, eu vou fazer 650 vezes 90 centavos para saber o preço, né? Total da quilometragem, né? Mais os R$ 100, que é da alimentação do motorista, mais os R$ 300, que é do dia trabalhado, mais R$ 90 do ajudante, né? Por dia, né? Mais R$ 100 do seguro do caminhão, mais a manutenção, mais o pedágio. Isso aqui considerando que seja um dia de viagem, né? Porque se fosse 2 ou mais dias, a gente tinha que multiplicar isso aqui pelos dias, né? Mais R$ 100 do pedágio. Então, o total vai dar R$ 1.475 só de despesa, né? Então, a empresa ainda vai colocar aí a sua margem de lucro, tá, pessoal? Então, todos os custos que vão ocorrer, independente do deslocamento do caminhão, vão ser considerados fixos. E aqueles que vão variar, por exemplo, para quilometragem, né, são considerados variáveis. Então, é importante ressaltar que essa fórmula não é uma regra geral, mas é a mais utilizada. Então, a gente tem a movimentação aí de bens, tem atividades de transporte que vão proporcionar a união entre os esforços da produção e os desejos de consumo, né, dos agentes. A gente tem uma diversidade e complexidade de relações socioeconômicas que vão surgir nessas interações. Então, a gente tem que analisar sistemicamente essa fórmula, né, pessoal? Por quê? O estudo do transporte é muito importante para a nossa atualidade, principalmente com a globalização. Então, para nós da logística, o transporte é mais importante ainda, porque é o ponto central aqui da logística, é aquele que vai ter mais gasto, mas também é aquele mais importante. Assim, do ponto de vista econômico, mas também um dos mais importantes do ponto de vista geral, porque ele é que efetivamente vai fazer com que o produto chegue, né, na casa do cliente, com que a matéria-prima chegue na fábrica, com que as matérias-primas andem dentro da fábrica, né, com que o produto final vá da fábrica para o centro, né, de distribuição, se tiver. Então, é muito importante o transporte para logística, né?
Para redução de custo em transporte, a gente tem que suar muito, porque é difícil reduzir custo em transporte, então geralmente a gente fica aí fazendo trade-off com armazenagem, né, que é para poder tentar diminuir o custo de armazenagem, porque o transporte quase não tem jeito da gente fazer diminuição, a gente diminui até a rocha ali, até onde pode, né? Então, a gente tem que ter uma infraestrutura adequada de transporte, tem que ter um desenvolvimento em todas as regiões do país, porque às vezes a gente anda uma boa parte com estrada boa, mas daqui a pouco a estrada fica ruim, daqui a pouco a estrada fica apertada, a gente vai pegar um engarrafamento, então a gente tem que prever tudo isso também. E o custo variável ele pode se tornar fixo à medida que um determinado nível de serviço vai se tornando frequente. Então, por exemplo, se a empresa de ônibus ela vai se comprometer a oferecer uma determinada frequência de viagem, tá? Então, todos os custos variáveis vão se tornar independentes do número de passageiros. Então, ó, combustível, gasto com água, gasto com manutenção do veículo, sempre vai ser os mesmos, independente se tiver 3 ou se tiver 16, 40, 35 passageiros dentro daquele ônibus. Então, eles vão ser considerados custos fixos. Se a gente tiver sempre uma frequência assim de viagens, né, que vale a pena, né? Então, a gente tem fatores que vão influenciar no custo e no preço do transporte. Então, a gente, entre peso e cubagem, a gente vai escolher aquele que vai determinar, né, vai limitar ali a capacidade do nosso veículo. Então, no caso da gente transportar aço, a gente vai pensar no peso. Mas se a gente for ver pneu, a gente tem que lembrar da cubagem, porque não é tão pesado, mas não vai caber, né? Tem que ver o modo de arrumação, tá? A gente tem que pensar nisso e pensar na distância que a gente está percorrendo com esse material. Então, vamos ver o que é que a gente vai considerar ali para fazer o preço do nosso frete. A gente tem que ver a facilidade que a gente vai manusear aquele produto, se vai ser fácil carregar e descarregar o veículo, tá? Uma forma de agilizar essa carga e descarga é o que? A paletização, né? Que vai diminuir esse tempo de carga e tempo de descarga. Outra coisa importante é a facilidade de acomodação, porque se a gente está trabalhando com, por exemplo, pallet, que é tudo quadrado, tudo ali certinho, a gente vai acomodar perfeitamente no caminhão. Mas se a gente está acomodando peças que têm formatos irregulares ou que são muito grandes, então isso vai, ou que às vezes não é nem tão pesada, mas tem um grande volume, então vai utilizar o espaço do veículo e vai dificultar que a gente consolide, né, que a gente consiga colocar o máximo de carga possível ali naquele caminhão. Outra coisa importante que a gente considera no frete é o risco da carga, né? Porque quando a gente está carregando produtos inflamáveis, produtos tóxicos, ou aqueles produtos que são muito visados, tipo carro, né? Na hora de roubar, né? Então, são fatores que aumentam bem o risco, o fator de risco e aumenta o frete também, tá? A gente tem também a sazonalidade, que sofre efeito no frete também, porque quando a gente está de acordo com a safra, né, está carregando grãos, então vai aumentar a procura do frete, então o frete vai ser maior nessa época, mas quando está em período de entre safra, o frete vai ser menor porque não vai ter tanta procura. Outro fator que afeta o frete também é o trânsito. Então, quando a gente tem entrega em grandes centros urbanos com trânsito, tem aquela janela de horário para rodar, né? Tem horário para carga e tem horário para descarga. Então, isso tudo vai influenciar o custo e a carga ali no preço do transporte. Outra coisa que aumenta muito o frete, gente, é carga retorno. Ou seja, né, pessoal? A pessoa vai ou volta com o caminhão vazio. Então, ela vai ter que repor aquele vazio ali de alguma maneira, então vai cobrar. Vai aumentar aí no valor do frete, tá? Outra coisa é quando você está procurando um veículo muito específico. Então, quanto mais específico for o seu veículo, menor é a flexibilidade que aquele transportador vai ter. Então, por exemplo, caminhão-tanque, caminhão refrigerado, né? Vai ter um preço de frete maior que qualquer caminhão aí para você carregar carga a granel, né? Além desses fatores que vão influenciar no preço do frete, a gente tem alguns agentes no mercado de transportes que são importantes que a gente conheça. A gente tem o ofertante, tá? Que pode ser empresa de construção, de infraestrutura de transportes, até firmas que vão locar aqueles veículos, tá? Esses custos do ofertante vão estar no nível de tecnologia requerido, então a gente pode cobrir, vão cobrar ali diretamente pelo serviço, por exemplo, um pedágio, ou indiretamente, tá? Quando eles oferecem alguma alternativa de financiamento. A gente tem o operador, que é a empresa que vai prestar serviço, né, ali na rota. A gente tem o embarcador, que é aquele que precisa da viagem, ou seja, é o dono da carga, né? Então,
nas necessidades que vão ser geradas pelo embarcador, que a gente vai definir qual é a rota e qual vai ser o nível de serviço que a gente quer oferecer. E a gente tem o regulador, que é aquele que vai controlar de alguma forma a operação de transportes, então ele pode ter abrangência técnica, operacional ou de gestão de setor ali, que ele vai regular, por exemplo, as características dos veículos, as regras de tráfego, vai regular as taxas e vai cuidar ali dos tráfegos de cargas especiais, tá, pessoal? E para finalizar, vamos falar um pouquinho sobre os desafios que a gente tem aqui na gestão moderna aí da logística, né? A gente tem muito desafio aí de redução de custo, principalmente no setor de transporte e logística, tá? Que vai muito além aí da baixa produtividade que a gente tem, principalmente aqui no nosso estado, que adota, né? Basicamente um modelo unimodal, né? Ou seja, só utiliza a carga rodoviária, né? Não tanto em Santa Catarina, que a gente tem muita embarcação, né? Só que para rodar dentro do estado, basicamente, a rodovia por rodovia. Então, o processo de interiorização da atividade econômica ampliou o quê? Custo com manutenção de frota e aumento de assalto às cargas. Então, aumentou bastante, pessoal. E o custo de manutenção é horrível. Em 2014, o roubo de carga cresceu 16%. Em 2016 subiu e teve uma queda lá em 2018. E para piorar, a gente teve essa crise, né? Investimento em infraestrutura lá embaixo. Então, a malha rodoviária brasileira tá uma decepção. Então, a CNT, que é a Confederação Nacional do Transporte, constatou que a gente tem uma malha de 1.584.402 quilômetros. E só 220.378 são pavimentados. Imagine aí, pessoal. De 1 milhão, a gente tem 220 mil. É muito pouco. E a gente já acha que é muito. Então, existem algumas medidas a ser tomadas. No caso do alto volume de assalto, né, que a gente vê que um grande desafio hoje, que muitos caminhoneiros têm medo, é do roubo de carga, porque rouba a carga ali, mas também ameaça a vida daquele colaborador, né? Então, tem muito produto visado, tipo alimento, cigarro, eletroeletrônico, medicamento, produto químico, né, bebida. Então, as transportadoras elas estão evitando transportar e armazenar esse produto com medo dos ladrões, tá, pessoal? Aqueles ladrões que roubam o caminhão, roubam as mercadorias e ainda fazem os motoristas de refém. Só em 2014, os prejuízos com carga ultrapassaram a marca de R$ 1 bilhão. Então, o alto grau do sinistro dessas frotas também aumenta o quê? Custo de seguro, né, pessoal? Custo de gerenciamento de risco. Você tem que investir em tecnologia para monitorar esse pessoal, tem que blindar os carros em alguns casos, então isso aí vai impactar diretamente no valor do frete e também tem um custo muito grande para a empresa, né, pessoal? Outra coisa sobre a má conservação das rodovias, é um grande problema para o nosso país, principalmente no transporte rodoviário, porque a gente tem o principal meio de transporte é o rodoviário. Então, as condições das rodovias tinham que ser diferentes, tá? A gente só tem 12% de rodovia pavimentada. Então, é uma deteriorização da malha brasileira. Isso não vai fazer só com que a gente tenha problemas ali para andar, não, mas isso desgasta pneu, desgasta alinhamento, a gente tem que ficar balanceando toda hora. O amortecedor sofre também, tá, pessoal? Imagine isso se você passar nela uma vez com o seu carro pessoal. Imagine caminhão pesado passando todo dia por esse tipo de estrada, né, pessoal? E principalmente se tem um acidente, alguma coisa, caminhão parar aí no meio da estrada é difícil, tá, pessoal? Então, tem risco também por causa de acidente. 90% de colisão frontal a gente teve também. E em 2018 teve 700 mil acidentes. Então é uma coisa que preocupa bastante, né, nas rodovias do nosso país, né? São os assaltos e a má conservação, tá, pessoal? Então, falando nisso aqui, no ponto de vista de vocês, tá? Como atividade aqui para finalizar nossa aula. Por que a gente investe tanto em rodovia? No caso, no modal rodoviário, e não no modal ferroviário no nosso país. Porque apesar de tanto investimento no modal rodoviário, porque a gente ainda sofre com assalto, sofre com má conservação, na opinião de vocês, o que vocês acham que deveria ter investimento? O que vocês acham que poderia melhorar aí no nosso país em relação ao uso das rodovias e das ferrovias, pessoal? Fala aqui comigo. Se tiver dúvida, fala no grupo, pode falar no privado, vamos discutir, que essa discussão é muito interessante, tá, pessoal?
Até a próxima aula!